Oi, turma! Então, vamos retornar agora falando um pouco sobre a ação popular. Então, o que é a ação popular? Eu espero que vocês assistam o vídeo que eu gravei sobre perguntas e respostas sobre a ação popular. Vocês vão conseguir aprofundar ainda mais o conteúdo se vocês assistirem esse vídeo. Mas eu vou revisar agora o conceito básico de ação popular. Então, sem muitas teorias. O conceito mais simples possível. A ação popular é um mecanismo, uma ação que foi dada pela Constituição para o cidadão, para que ele possa propor na justiça uma ação visando anular um ato do poder público que esteja causando um dano ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural ou à moralidade administrativa. Então, é uma ação que foi dada pela Constituição para que o cidadão tivesse ali um poder sobre o que é feito pelo poder público. E assim, gente, licitações, por exemplo, a concessão de uma licença ambiental, tudo isso são atos do poder público e todas as pessoas que têm ali o seu título de eleitor, elas vão poder fazer esse controle. Então, se você é um cidadão, você tem um título de eleitor, você pode fazer um controle judicial através de uma ação popular dos atos de todos os gestores públicos do Brasil inteiro. Se você viu numa publicação no Diário Oficial, por exemplo, a compra de algum material que você acha que foi por um preço acima do preço de mercado, você pode questionar através de uma ação popular. Se foi concedida uma autorização para uma obra, por exemplo, que você acha, que você sabe que ela tá causando, que ela pode causar um dano ao meio ambiente, você vai poder questionar isso através de ação popular. Como eu falei para vocês na nossa conversa que a gente teve ao vivo no dia da palestra, às vezes o objeto da ação popular ele vai se confundir sim com o da ação civil pública, porque elas têm ali uma área de cabimento bastante parecida. Então, o que vai diferenciar? Gente, é o objetivo da ação e quem vai ajuizá-la. Então, se o objetivo da ação for, aí a palavra for, anular um ato do poder público, anular um ato do poder público vai ser ação popular. Memorizem isso. E se a questão estiver falando em cidadão, é porque ela está querendo levar você para a ação popular. Então, sempre que for um cidadão querendo anular um ato do poder público, aí vai ser a ação popular. Como eu falei para vocês, é uma ação do cidadão e eu queria dar alguns exemplos aqui, além dos que eu já falei, sobre a ação popular. Anular um ato que concedeu uma autorização para uma obra potencialmente lesiva ao meio ambiente. Então, se um ato do prefeito, por exemplo, autorizou uma obra ali na cidade que você sabe que vai passar por cima de um espaço ambiental, e aí você tem aquelas pesquisas, você tem aquela teoria, você vai poder ajuizar uma ação popular para anular esse ato do poder público. Algum ato que gerou desvio de dinheiro público. Então você viu aquela publicação ali no Diário Oficial, ficou sabendo que está havendo ali um desvio de dinheiro público por parte daquele gestor, um prefeito, um governador. Você também vai poder questionar isso através de uma ação popular. Uma pessoa que tenha entre 16 e 18 anos com o título de eleitor, ela é considerada, sim, cidadão para fins de propor uma ação popular. Ela é considerada cidadão, na verdade, né? Se ela já tem ali o seu título de eleitor, por mais que ela tenha entre 16 e 18 anos. Como eu falei para vocês no início dessa aula, gente, por favor, não esqueçam isso. A ação popular ela é uma ação do cidadão, mas é necessário que haja um advogado. O cidadão não pode ajuizar a ação sem um advogado, ele precisa ter um advogado. Além disso, também não precisa ele comprovar que houve uma inércia do Ministério Público, porque o Ministério Público ele não pode propor ação popular.
o Ministério Público vai propor a ação civil pública. Sempre que a questão falar de Ministério Público, seja ele Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, ele está ali levando para a ação civil pública. Então, não precisa o cidadão mostrar que houve uma inércia do Ministério Público para ele propor a ação popular. Até porque o Ministério Público ele não vai poder propor a ação popular. Então, o cidadão não tem que comprovar nada. Então, se a questão falar, para o fulano de tal propor a ação popular, ele precisa primeiro comprovar que houve uma inércia por parte do Ministério Público. Você já sabe que é falsa, porque é um poder que foi dado para o cidadão e não para o Ministério Público. O Ministério Público vai poder propor outras ações, como, por exemplo, a ação civil pública. Então, por exemplo, diante de um mesmo fato, pode ser que haja uma ação popular proposta pelo cidadão e uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Portanto, não tem nada a ver esse negócio de para propor a ação popular, o cidadão precisa comprovar a inércia do Ministério Público. Isso é pegadinha de prova e vocês já estão sabendo disso. Então, não tem essa necessidade da pessoa ter que provar a inércia de ninguém para ela ajuizar uma ação popular. Ela tendo um advogado, ela sabendo de um ato que vai estar causando um dano ali ao patrimônio público, ela já pode propor a ação popular. Agora, gente, se o cidadão desistir da ação popular, aí sim, outro cidadão ou o Ministério Público vai ter o dever de continuar com aquela demanda. Então, assim, digamos assim, o cidadão foi lá, teve coragem, colocou a cara a tapa, ajuizou uma ação popular para questionar uma licitação que ele acha que está sendo fraudada, que ele acha que está sendo injusta, estava ali ajudando uma empresa X que era amiga do prefeito, por exemplo. Aí ele foi lá, só que aí ele ficou com medo de continuar, achou que podia ser perseguido e achou melhor desistir da ação popular. Só que o que vai acontecer? A ação popular não vai para o céu, ela não vai ser extinta, o processo vai continuar. Se outro cidadão não for e ficar no lugar dele, o Ministério Público ele vai ter o dever de prosseguir com aquela ação popular. Então, memorizem, o Ministério Público ele não vai poder dar entrada na ação popular. Mas se o cidadão desistir, ele tem o dever de continuar seguindo naquela ação popular. Ou qualquer outro cidadão. Então, por exemplo, se eu, Jaíse, dei entrada numa ação popular, desisti por algum motivo, medo, não quis mais me envolver com aquela situação, achei que era melhor pedir desistência, e você, por exemplo, achou irrelevante a causa, quer ficar no meu lugar, você pode assumir a titularidade daquela ação popular. Mas se ninguém quiser, é um dever do Ministério Público de prosseguir com a demanda. Então, memorizem essa frase que, caso o cidadão desista da ação popular, o Ministério Público ou qualquer outro cidadão, ele vai poder, no caso do Ministério Público, vai dever, obrigação, continuar com aquela demanda, com aquela ação. Isso também está escrito no resumo que eu mandei para vocês. Bom, gente, mandado de segurança não cai na nossa prova, mas ela não é a ação para anular um ato administrativo do poder público, porque essa ação é a ação popular, então não confundam. Se a questão, tanto na minha prova como em qualquer prova que vocês forem fazer na vida de vocês, se a questão pedir uma situação onde o cidadão queira anular um ato do poder público, não marquem mandado de segurança, marquem ação popular, porque para isso, essa é a finalidade da ação popular. Gente, tem uma outra situação que também é muito importante sobre a ação popular. Ela também é uma ação gratuita. Mas o que acontece? Se ficar comprovada a má-fé, ou seja, ficar comprovado que aquele cidadão ajuizou a ação popular por motivo de perseguição política, que ele falsificou provas, que ele enrolou o processo de propósito, se ficar comprovada de alguma forma a má-fé daquele cidadão, daquela pessoa, daquele cidadão que deu entrada na ação popular, o que vai acontecer? Ele vai ser condenado a pagar 10 vezes o valor das custas do processo.
Então não confundam na prova, não é o triplo, não é o dobro, é 10 vezes mais o valor das custas processuais. Mas, gente, isso é só no caso de comprovada má-fé. Então, se a ação for julgada improcedente porque ele não provou, porque ele perdeu um prazo, porque ele não foi na audiência, não vai ter essa condenação em custas. Só no caso se ficar comprovada a má-fé da pessoa. Ou seja, como eu falei para você, de uma situação onde ele falsificou uma prova, deu entrada por motivo de inimizade, por motivo de perseguição política. Aí sim, nesses casos, ele vai ser condenado a pagar 10 vezes o valor das custas. Mas se a ação só foi julgada improcedente por algum motivo, como por exemplo, falta de provas, aí não vai haver essa condenação em 10 vezes o valor das custas, vai continuar sendo uma ação gratuita, tá? É isso, gente, sobre a ação popular. Como eu falei para vocês, é uma ação do cidadão, memorizem isso. Essa questão das custas, a regra da ação popular é igual à da ação civil pública. Então, memorizem, são 10 vezes o valor das custas. Não é o dobro, não é o triplo, é 10 vezes, porque isso cai muito em prova e vai cair na nossa prova também. Então, memorizem essa quantidade, tá? Agora, gente, nós vamos falar da nossa última ação que vai cair na nossa prova, que é a ação civil pública. Além disso, vai cair também aquela parte dos princípios que nós trabalhamos na aula passada, mas a ação civil pública é a última ação. Gente, a ação civil pública é uma ação muito importante, cai demais em prova, é um conhecimento que você precisa ter, assim, para a vida, porque olha a situação que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, de uma pandemia, o caos, né, na área da saúde, quantas ações civis públicas já foram propostas e ainda vão ser. E aí fica as pessoas compartilhando as ações civis públicas no WhatsApp, e aí se você não sabe nem do que se trata, como que você vai conseguir ler, opinar, se posicionar, né, e entender? Então agora, com a nossa aula, se você já assistiu a ação civil pública, você já tem uma boa noção do que ela é, e aí se você não tá lembrando, a gente vai revisar agora também. Gente, a ação civil pública para a matéria de meio ambiente, ela é uma ação tão importante, ela tem um campo de abrangência tão grande, ela é como se fosse, assim, o mandado de segurança do indivíduo para a coletividade, porque ela é a ação que vai proteger tudo que é inerente à coletividade. A própria lei da ação civil pública, quando ela vai lá colocar qual é a área de abrangência da ação civil pública, ela fala todos os interesses difusos e coletivos. Então, ela é a ação que serve para a proteção de todos os direitos que são inerentes à sociedade, a um grupo, à coletividade. Ela é uma ação muito importante e ela normalmente é usada para a proteção do meio ambiente, do direito do consumidor e também da questão do trabalho escravo contemporâneo. Não precisa você memorizar todos os incisos da lei que falam sobre a abrangência da ação civil pública. Eu vou falar aqui para vocês alguns exemplos de casos em que vai caber a ação civil pública para vocês irem entendendo, mas eu queria que vocês lembrassem que ela é tão abrangente que ela serve para a defesa de todos os direitos difusos e coletivos. Isso está na própria lei da ação civil pública. Ela tem como objetivo, gente, diferente da ação popular que busca anular, a ação civil pública, ela usa outra palavrinha. Ela usa a palavrinha da responsabilidade civil. Então, a ação civil pública, ela tem como objetivo a responsabilidade civil daquela pessoa, daquela empresa que está ali causando um dano ambiental, que está ali violando uma regra de direito do consumidor, que está ali explorando uma mão de obra escrava, que está ali tendo um comportamento abusivo com seus empregados, com seus funcionários. É para isso que ela serve. Além disso, ela também busca condenações em obrigações de fazer ou não fazer. Eu não sei se vocês já tiveram direito das obrigações de direito civil, mas, por exemplo, uma obrigação de fazer seria mandar uma empresa plantar árvores, uma empresa... deixa eu pensar aqui outro exemplo. Uma empresa colocar visivelmente para os consumidores o preço das mercadorias, se não tiver. E uma obrigação de não fazer, por exemplo, poderia ser uma empresa parar uma obra que esteja sendo
lesivo ao meio ambiente, parar uma atividade que esteja sendo poluidora, abaixar o volume de um som, por exemplo, que também esteja muito alto há muito tempo, incomodando muitas pessoas, causando danos à saúde de muitas pessoas. Uma empresa ou uma pessoa pare uma atividade de trabalho escravo, que esteja ali caracterizando o trabalho escravo contemporâneo. Então, se você estiver diante desse tipo de situação, o rompimento de uma barragem também, você já sabe que ela vai ser utilizada a ação civil pública. Bom, gente, o Ministério Público, ele é o grande titular da ação civil pública. Eu não vou cobrar também que você memorize todos os legitimados para propor a ação civil pública, porque, como eu falei para vocês, tem toda essa confusão dos legitimados, eles são muito parecidos, eu sei que causa confusão, eu sei que tem outras matérias, então, o que eu vou cobrar de vocês? Que vocês saibam, que vocês lembrem qual é o principal, que é o Ministério Público. Então, lembrem que o principal legitimado para propor a ação civil pública é o Ministério Público. E no dia a dia, isso também não é diferente. No dia a dia, quem mais ajuiza a ação civil pública é o Ministério Público. Então, se o Ministério Público não estiver participando do processo como parte, ele vai estar participando como fiscal da lei. Aí teve até um colega que me perguntou, mas como assim, o que significa isso, fiscal da lei? Então, o que o Ministério Público vai fazer, afinal, para ele poder ser considerado fiscal da lei? Gente, ele vai emitir um parecer, ele pode solicitar uma perícia, ele pode fazer uma visita técnica. E o que é, afinal, esse parecer do Ministério Público? É ali um documento onde o Ministério Público, através da pessoa que passou no concurso, né, os seus procuradores, promotores de justiça, eles vão emitir a sua opinião, a opinião deles sobre aquele caso. Então, ele vai analisar ali um caso que envolve a construção de uma obra, ele vai ver toda a documentação e, ao final, ele vai dizer se ele acha que aquela licença deve ser concedida ou não, se aquela obra deve continuar ou não. Ele vai dar uma opinião. E aí, já até adiantando um outro conteúdo que a gente vai revisar um pouquinho mais lá na frente hoje também, essa opinião do Ministério Público, ela é vinculante ou não? Então, gente, ela não é vinculante. Ela influencia muitos juízes. Normalmente, eles acabam seguindo, sim, o que o Ministério Público falou. É bem comum que isso aconteça, mas ela não é vinculante. Então, se o juiz quiser decidir de forma diferente pelos seus motivos, ele pode. Não tem nenhum problema nisso. E isso é o princípio do livre convencimento motivado do juiz. O Ministério Público vai ali participar do processo, ele vai ali emitir o seu parecer, emitir a sua opinião, e cabe ao juiz analisar e depois fazer sua decisão. Se for de acordo com o que o Ministério Público pensa, ok, mas ele pode decidir de forma diferente também. Gente, aqui também aplica aquela regra da litigância de má-fé. Então, se ficar comprovada a má-fé, a parte autora, a associação autora, se não for o Ministério Público, né, vai ter que pagar aí 10 vezes o valor das custas processuais. Memorizem que é 10 vezes, não é o dobro, não é o triplo, não é o quádruplo, é 10 vezes. Isso cai muito em prova e vai cair na nossa também. E por fim, além da questão da indenização, como eu falei para vocês, pode ser que seja acumulada na condenação uma obrigação de fazer ou não fazer com uma indenização. Então, existe essa questão da acumulação. Pode ser que na condenação tenha essa acumulação na decisão que envolva uma obrigação de fazer ou de não fazer por parte ali da empresa que esteja ali causando um dano ao meio ambiente, ao consumidor. E também uma indenização, por exemplo. E aí, como a gente conversou lá naquela aula do mandado de segurança, pessoalmente ainda, essas indenizações de danos morais, por exemplo, elas vão para fundos. Por exemplo, um fundo do combate ao trabalho escravo, fundos de direitos do consumidor. Mais ou menos nesse sentido que ocorre o pagamento das indenizações. Bom, em relação à ação civil pública, também estamos finalizados a nossa revisão. Como eu falei para vocês, eu coloquei aqui na revisão todos os legitimados ativos, porém, na prova, eu só faço questão, tanto que eu até grifei, o Ministério Público. Lembrem do MP, que o MP
pode ajuizar a ação civil pública e que quando a questão estiver lhe dando indícios de que se trata de um direito coletivo, difuso, ou seja, que abrange uma quantidade maior de pessoas, ela não falar em anulação de ato, ela falar em obrigação de fazer, de não fazer, ou então em indenizações, ela não estiver falando em cidadão, aí estiver falando em Ministério Público, a resposta vai ser a ação civil pública. E lembrem bem desses exemplos que eu dei para vocês aqui, tanto escrito no resumo, como que eu falei para vocês aqui na nossa aula de revisão. Um caso que envolve trabalho escravo contemporâneo, um caso que envolve uma atividade que esteja causando dano ao meio ambiente, um caso que envolve tratamento abusivo de uma empresa com seus funcionários, também pode ser resolvido através da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Bom, gente, vou dar mais uma pausa e a gente vai finalizar o nosso conteúdo da prova com a parte dos princípios.